Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 24 de maio. Início de dia, início de mais uma semana que Ele está nos acrescentando à existência. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o dia do café, dia do vestibulando, da infantaria, do datilógrafo, do telegrafista e do detento. E eu quero dizer para você que porventura esteja cumprindo pena em algum presídio, você não mude de canal, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida. Nessa palavra que vamos ter hoje, os cristãos estavam sendo perseguidos, alguns torturados, outros presos e até mortos. Mas eles não negaram a fé. Em nome de Jesus, ou por amor de Jesus, eles estavam dispostos até a doar, a entregar as suas vidas, a derramarem o seu sangue, colocado nas arenas, nos coliseus, sendo tragado pelas feras. E muitos eram queimados vivos, outros eram mortos ao fio da espada. Tudo isso por causa do nome de Jesus. Espero que você continue conosco, não mude de canal, portanto. Estaremos hoje ouvindo a segunda parte desse estudo da Carta de Pedro, capítulo 2. Quero lembrar a todos os amigos e irmãos que não deixem de orar, continue orando pelo programa Opção para a Vida, para que esse programa continue no ar. Muita gente às vezes me encontra no centro e procura saber, pastor, o programa saiu do ar? Nós deixamos o canal 11 TV Maior por conta dessa pandemia, essa crise econômica nos deixou sem condições de continuarmos lá. Mas nós estamos na TV Master, TV a cabo, canal 20, e também no YouTube. Você pode nos assistir a qualquer hora do dia ou da noite. Fazemos dois pedidos aos nossos amigos telespectadores. O primeiro deles é que ore, interceda para que este programa não saia do ar. O segundo, se você quiser nos abençoar através de uma generosa oferta, nós pedimos que você faça o depósito na agência da conta bancária que aparece abaixo aí do seu vídeo, a agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551. Repetindo, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Você estará nos ajudando a manter este programa no ar. Esta chama não pode se apagar. São passados 30 anos ininterruptos no ar. Ore por nós e nos abençoe também. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Como vocês sabem, Israel está vivendo dias um tanto quanto diferentes. Eu fiz um vídeo aqui no canal, uma live com o André, explicando um pouco mais sobre os acontecimentos dos últimos dias e sobre a questão do conflito na faixa de Gaza, Israel-Palestina. Mas hoje o que eu quero mostrar para vocês é a realidade da gente que vive aqui. Isso quer dizer os abrigos antiaéreos, os bunkers, os locais protegidos que a gente tem. A gente tem 3 tipos de abrigos em Israel. Os mais antigos são abrigos públicos. Depois tem abrigos do tipo que eu tenho na minha casa, que é um abrigo para todo o edifício. Os edifícios mais modernos é o Mamad, que, pessoal, é um abrigo antibomba por apartamento. Então a gente vai falar bastante coisa hoje, mas o principal, a gente vai conhecer 3 abrigos antibomba. Então, vamos começar! Antes de a gente começar o nosso passeio do dia de hoje, eu queria falar algumas coisinhas. A primeira é que desde que o Estado de Israel ganhou sua independência em 1948, países árabes e muçulmanos da região não aceitam a existência do Estado de Israel e atacam. E por isso, desde o seu primeiro dia, Israel teve que se defender e defender a sua população. E os abrigos antiguerras que a gente vai ver hoje são justamente parte desse esforço gigantesco do governo de Israel de proteger a sua população. Também, pessoal, um conflito de mais de 70 anos não pode ser resumido em um pequeno vídeo aqui no YouTube. Por isso, tem primeira live que a gente já fez e a gente vai fazer mais vídeos aqui no canal entrando nesses assuntos, mas hoje o assunto é realmente os abrigos que o governo de Israel criou e a realidade que a população israelense vive nos dias de hoje.
Então, vamos começar aqui no bairro de Nachlaot, onde eu morei. Eu morava bem na rua aqui do lado durante anos e por isso quando decidi fazer o vídeo de hoje eu lembrei desse local. Está escrito aqui em hebraico, Miklat Tziburi, quer dizer um bunker público. Tem o número dele, ele é o número 935 aqui em Jerusalém. Mas, pessoal, vocês não vão acreditar o que aconteceu com esse bunker. Ele foi construído há mais de 40 anos atrás. E já que, graças a Deus, na maior parte desse tempo, ele não precisou ser usado como bunker antiaéreo, anti-guerra, esse bunker foi transformado em outra coisa. O que será que ele é usado hoje em dia? Vamos agora entrar e conhecer. É pesadinha a porta, vamos entrar e conhecer. Para matar a curiosidade de vocês, pessoal, esse bunker foi transformado em uma sinagoga que se chama Kol Rina. A gente está entrando no bunker, ele é 4 metros abaixo do nível do solo, quer dizer, abaixo da rua. Inclusive dá para ouvir o eco que tem aqui. E a primeira coisa que a gente vê é essa porta aqui reforçada de aço, que é pesadinha também, com uma tranca. E essa porta ela é vedada para gases. Esse bunker que a gente vai entrar agora, ele foi construído há mais ou menos 40 e poucos anos atrás. E naquela época se tinha medo de guerras também químicas, de ataques de países árabes com armas químicas, e por isso essa porta se fecha e está realmente vedado. Mas caso tenha sim ataques, por exemplo, com gás mostarda, hoje em dia, pessoal, a gente não tem mais esse medo, mas há 40 anos atrás sim existia e por isso tem chuveiros. Não é para tomar banho, pessoal, em público, e sim se alguém entrasse realmente com alguma coisa química, podia se puxar e tomar banho aqui. Do lado de fora também tem uma campainha, caso alguém ficasse preso lá de fora, pode tocar a campainha e entrar. Aqui, outra porta também de aço, como vocês podem ver. Hoje em dia ela está bem mais agradável, pintada de azul, escrito bem-vindo. E também uma coisa interessante que tem aqui é uma mezuzá. Toda casa e todo lugar judaico tem mezuzot, que é isso aqui que tem do lado de fora, e pelo lado de dentro tem um pergaminho, e ele é usado como proteção. É um mandamento bíblico do Antigo Testamento, e também ele nos traz proteção, e nada melhor que ter uma mezuzá numa sinagoga e, claro, também num bunker. Vamos entrar. E agora vamos nos encontrar com o Shimon, que é aqui desse lugar. Ele vai contar um pouco da história, do que é feito aqui hoje em dia, e aí a gente vai conhecer mais desse bunker sinagoga. Shalom! A gente está aqui com o Shimon Goldwasser, que ele é o guardião aqui da sinagoga, e ele vai contar um pouquinho desse lugar pra gente. This synagogue is called Kol Rina. It is the Karlebach Synagogue of Nachlaot neighborhood in Jerusalem. It is renowned for bringing in people from all over the world. In fact, many people that are not Jewish, 20% of everyone that is here on the Shabbat is not Jewish or is becoming Jewish or just became Jewish, and the rest of the people are the entire range of the Jewish people that we have, from people that do not wear a kippah every day, and people to the extent of people that come with the shtreimel, which is a fur hat worn by the ultra-Orthodox Hasidim. The name of our synagogue, Kol Rina, means the sound of music. And here, the entire service is with very, very catchy, upbeat songs and dancing as well. We have been here in this bomb shelter for 21 years. We have turned it from a storage area type of looking place to something that looks like a synagogue. E agora que a gente conheceu um pouquinho desse bunker sinagoga, vamos conhecer ele na prática, vamos ver como esse lugar é, e é realmente um lugar que se pode dizer bem único. Vamos lá! Vamos falar um pouco dos aspectos desse lugar como um bunker, como um abrigo antiaéreo, anti-guerra, anti-bombas. Então aqui, atrás dessa parede, a entrada pelo lado de lá, aqui a gente tem um depósito de água
porque a ideia é que, se caso fosse necessário, esse local seria aberto e as pessoas poderiam se refugiar aqui. Lembrando que hoje em dia ele não está em uso, graças a Deus, como um bunker, mas sim vamos conhecer como ele foi projetado para funcionar. Então aqui um depósito de água, banheiros. Pessoal, todo mundo precisa usar banheiro. Eu não vou precisar mostrar para vocês, banheiro é igual em todo lugar do mundo. A única diferença desse banheiro é que tem bombas que bombeiam tudo que sai do banheiro, se vocês me entendem, para cima. Já que a gente está no subsolo, então eles empurram para cima para todas as necessidades saírem e entrar no esgoto da cidade, no esgoto normal da cidade. Aqui uma mini cozinha. A gente também precisa comer em todas as épocas. E aqui a gente já consegue ver a entrada da sinagoga em si. Essa é uma sinagoga ortodoxa e por isso ela é separada entre homens e mulheres. A gente está vendo o espaço das mulheres. Agora tem aqui por volta de 50 cadeiras, mas numa sexta-feira normal tem aqui facilmente 100 mulheres. Lembrando que isso aqui é um bunker, então ali ao fundo a gente consegue ver os dutos de ventilação, tem por todos os lugares aqui esses dutos. A gente consegue ver que tem algumas coisas diferentes. Tem toda essa tubulação que é ar-condicionado, mas que não é parte do bunker original, e sim foi colocado com uma modernidade, para o pessoal aproveitar também a sinagoga. E vamos agora também para o lado dos homens, ver o que tem lá. E aqui do lado dos homens tem coisas que tem em toda a sinagoga. Então a gente consegue ver aqui o que parece uma mesa, assim com um ângulo diferente. Isso aqui é o que se chama a bimá, é onde se abre os pergaminhos, onde se fazem as leituras. This is the ark where we have our Torah scrolls. We have 4 Torah scrolls. The covering of the scrolls is new, made here in Israel. But this particular scroll used to belong to a community in Russia over 100 years ago. This community was annihilated by the Nazis in World War II. And the Torah scroll and 100 other Torah scrolls were taken and put into a storage place with other valuable things. And all these things were found after the war. About 20 years ago, the 100 Torah scrolls were sent to Israel. Most of them are now on the Western Wall, but we were very fortunate to be able to have one ourselves. And when we read from this scroll, we say that it is in honor of that community that are no longer with us, and as if we are continuing their legacy. E esse lugar é um bom lembrete que a importância de uma sinagoga não é ter um edifício luxuoso, lindo e maravilhoso. Ao contrário, essa sinagoga é super simples, como vocês estão vendo. Mas o que importa numa sinagoga, o que importa, na minha opinião, em qualquer local de oração, é o que tem dentro. É as pessoas e a intenção de quem vem aqui orar. A gente vai seguir agora o nosso passeio um tanto quanto diferente, se pode dizer, aqui na minha garagem. Ou melhor dizendo, aqui na garagem tem o miklat, tem um abrigo antibombas. Vocês veem quão pesada é a porta. Outra vez, é uma porta hermética. Ela é feita de aço. Podem entrando comigo. Deixa eu contar para vocês. O meu edifício tem 30 anos e o abrigo antibombas não foi usado nesse período. E por isso, pessoal, eu peço para vocês não reparar na bagunça que tá aqui. Graças a Deus, esse lugar não é usado no dia a dia, então ele vira um pouco um depósito. Mas a gente vê aqui, tem uma mesa. O pessoal pode vir aqui, sentar, cada um numa cadeira diferente que foi sendo colecionada nesses 30 anos. Os bunkers mais antigos do país são como a gente viu antes, que são bunkers públicos, na rua, acessível a todos. Depois, a próxima fase é essa aqui, que é construir um bunker
para todo o edifício. Então, algumas coisas que vocês já devem estar reconhecendo nesse momento, por exemplo, aqui a ventilação. Essas são tomadas tapadas. Nos mais novos que a gente vai ver depois, isso já não tem. E aqui, atrás do sofá, tem uma saída. Aqui tudo é pesado, pessoal. Essa é uma saída de emergência. Os bunkers, eles normalmente têm mais de uma saída. Então, a gente pode entrar pela entrada que a gente veio, ou aqui tem uma escada que sobe e chega até a rua principal. Então, também pode ser usado como entrada, mas também como saída. Aqui também no bunker tem dois tipos de iluminação. Vocês podem ver que parte das lâmpadas elas estão apagadas e parte acesas. As que estão acesas são lâmpadas normais e as que estão apagadas são luzes de emergência que se acendem caso haja falta de eletricidade. E também vocês podem ver que as esquinas são pintadas normalmente com uma cor bem cheguei e às vezes inclusive com cores que brilham no escuro, para caso falta de luz realmente aconteça, seja fácil encontrar as saídas principalmente. E falando em saída, pessoal, o meu bunker aqui é bem simples, como vocês viram, um pouquinho bagunçado também, mas faz parte. Mas agora a gente vai ver o top do top dos bunkers, como eles são hoje em dia em Israel. Um bunker que foi construído há bem pouquinho tempo atrás e como os novos são feitos até os dias de hoje. Então, vamos seguir a viagem e vamos para Arnona. Chegamos no bairro super moderno de Arnona, que vocês estão vendo esses edifícios enormes, e aqui mora a Selma, uma guia brasileira maravilhosa aqui em Israel. E pelo lado de fora a gente já consegue ver em que zona ficam os quartos seguros. Como a gente sabe, pela ventilação. Então vocês estão vendo essa parte do edifício que tem esses dutos de ventilação, é justamente aí. Mas vamos agora entrar no apartamento dela. Então vamos tocar agora a campainha dela e a gente vai ver como é um apartamento novo aqui em Israel, diferente do que a gente viu até agora. Olá! Oi, Selma! Tudo bem? Bom te ver também. Quanto tempo! Tudo Pessoal, conheçam a Selma, ela é uma brasileira que mora aqui em Israel e principalmente guia de turismo, que nem eu. Eu convidei vocês para visitarem o meu apartamento e nós temos aqui um quarto de segurança. Por favor, entre, mostra para todo mundo o que é um quarto de segurança. Sim, é o pessoal do Brasil e do resto do mundo que nos assiste, eu não sei se vocês já viram isso alguma vez, então, começando pela porta, vocês podem ver que ela é reforçada. Então vamos entrar e ver o que tem lá dentro. Dá uma porradinha para fechar a porta. Todas as casas construídas a partir dos anos 90 em Israel têm que ter o que se chama em hebraico mamad, que é justamente esse quarto de segurança. As paredes têm que ter entre 20 e 30 centímetros de concreto reforçado. E tem outras coisas que a gente vai ver agora. Uma das mais conhecidas são as janelas, então venham aqui ver a janela comigo. Olhando de fora, parece uma janela quase normal, mas tem algumas coisas diferentes aqui. E agora sim, com isso fechado, a gente puxa a janela de metal. E aí a última coisa, a gente tem que fechar esse vidro. Esse vidro, ele é reforçado, quer dizer, ele é vidro à prova de bala. E aí a gente está realmente aqui trancados dentro do quarto, como vocês viram, a porta é reforçada, a janela super reforçada, as paredes de concreto reforçado. E também tem uma coisa que está aqui disfarçada, mas que é uma ventilação especial. Então, shalom pro pessoal que está nos assistindo do Japão. Mas aqui atrás do quadro do Japão, vocês podem ver que tem ventilação especial com filtros. Filtros, eles podem ser removíveis ou não. Aqui, como vocês estão vendo, ele não é removível. E assim, esse quarto está fechado. Graças a Deus, nos últimos anos, esses espaços não têm tido muita utilidade e por isso na casa das pessoas, eles usam isso para outras coisas. Então aqui tem sofá-cama, é um quarto de hóspedes, tem livros, tem escrivaninha aqui do outro lado, quer dizer... O quarto pode ser utilizado também parte do dia a dia da casa.
Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho da realidade de Israel, mesmo em dias tão difíceis. E tem uma frase que está escrita no Salmo 122, Shalu Shalom Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém. E nesse caso eu vou incluir Jerusalém, Israel e também os palestinos. Eu acho que a paz vai voltar a essa terra e que esses dias tão difíceis vão passar. Vamos orar para o bem das duas populações. E enquanto isso, eu vou me despedir de vocês, agradecer por todo o carinho enviado, por todas as orações que vocês estão fazendo. Um grande beijo e a gente se vê na próxima. Jesus estava falando, assim também brilha a vossa luz dentro dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vida cristã, meus irmãos, é compromisso com Deus, é compromisso com a palavra, é compromisso com o Espírito que em nós habita. Paulo escrevendo aos Romanos, e a gente vai perceber que a teologia paulina com relação à vida cristã, ela está muito afinada com aquilo que Pedro pregava, aquilo que João falava. Parece que eles em si tinham assim uma sincronia. Por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 1 a 3, ele diz: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Olha o que é que Paulo diz aqui: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Vocês sabiam que o Evangelho é lido pela nossa maneira de viver? Se você não sabia, fique sabendo. Paulo diz aqui que a nossa vida é uma carta aberta, no nosso linguajar, no nosso falar, no nosso olhar, no nosso pensar, em toda a nossa maneira de viver, entre os gentios. Seu colega descrente observa se você é responsável, se você trinca o cartão na hora exata, se você é uma pessoa que procura ludibriar o seu patrão. Na escola onde você estuda, na universidade, o seu testemunho deve ser relevante. Você não deve filar. No meu tempo, quando eu estudava, era colar. Você tem que realmente dar um testemunho autêntico. Se você recebe um troco demais e você tem consciência que aquele dinheiro está passando do que você deveria receber, chega para o homem lá, para o vendedor, e diga: olha, o senhor me deu dinheiro demais. Eu poderia contar aqui algumas histórias que já aconteceram comigo, mas o tempo não permite. Algumas histórias que aconteceram comigo nessa área. Eu não estou aqui falando de ouvir dizer, mas que eu passei, experimentei na pele. O tempo não permite a gente destrinchar isso aqui, mas o nosso testemunho, meus irmãos, e a nossa maneira de viver é lida por tudo e por todos, como uma carta aberta. Paulo, escrevendo ainda aos Romanos capítulo 8, versículos 14 e 16, chama a nossa atenção quanto à nossa maneira de viver. Versos 14 e 16 do capítulo 8: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A não ser que você não tenha se tornado filho de Deus, aí você não tem nenhum interesse de cultivar uma vida espiritualmente falando, de comunhão com Deus, separação, como quer dizer a palavra santidade ou santificação, significa separado. Vocês já prestaram atenção que a água não se mistura com óleo? Coloque um copo com água e põe um pingo de óleo de soja, veja se mistura. Não pode se misturar. Gasolina não se mistura com água, ela fica lá na sua parte mais elevada. Portanto, meus irmãos, a vida cristã não é algo que você deve viver como alguns que apenas vão a um museu,
veem peças antigas que não prestam mais hoje para nada e não serve para você hoje. Pega um carro Ford 29, vê se ele serve ainda hoje para você viajar daqui a São Paulo. Agora pega uma Ferrari, você vai correr todo o mundo, se for possível. A vida cristã, meus irmãos, não é algo que a gente deve ficar apenas lembrando como era antigamente, é o presente. A Bíblia na linguagem de hoje, que eu sempre gosto de ler, porque ela é uma linguagem assim bem popular. Não é que a gente não entenda a linguagem que eu estou lendo para vocês, mas é porque ela desce até a pessoa mais simples possível, ela vai entender o que Pedro estava querendo dizer. Na linguagem da Bíblia de hoje, na linguagem de hoje diz assim: queridos irmãos, vocês são apenas visitantes aqui na terra, visto que o seu verdadeiro lar está lá em cima, nos céus. Eu lhes suplico que se afastem dos prazeres malignos deste mundo. Eles não são para vocês, pois lutam contra suas próprias almas. Está muito claro isso aqui, gente. O reverendo Augusto Nicodemos, recentemente, ele fez uma declaração muito interessante. Escuta o que ele disse: Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que eles se lembrem que o céu não está aqui embaixo. É por isso que a gente precisa realmente muitas vezes sofrer, e sofrer muito, que aí você vai perdendo todo aquele apego pelas coisas materiais, vai perdendo essa doença que está aí, tem deixado muita gente realmente com aquela sensação, pavor e medo da morte, de saber qual é o destino da alma, e eles chegam a conclusões, que a vida não termina com a morte, de acordo com a palavra de Deus, ali é um começo de uma vida eterna. Lutas, Pedro está dizendo em outras palavras, nesse estudo aqui tão rápido, nunca deixarão de existir na vida do cristão. Agora preste atenção, do cristão, eu não estou falando do crente, que até Satanás é crente, sabia disso? A Bíblia diz que ele crê e estremece, mas é com medo de Deus. O cristão crê por obedecer a Deus. É um temor por obediência. Satanás crê e treme as bases com medo de Deus. É diferente. Então sempre vamos ter lutas. O verdadeiro cristão sempre vai passar por provações, sejam em quaisquer que sejam as áreas. Área da provação da vossa fé, sejam nas regiões contra o inimigo. Daí porque Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nem contra os principados e potestades, e sim contra os principados e potestades. Por isso Paulo fala sobre a armadura de Deus, conforme nós já vimos. Por isso nós encontramos logo no início desse estudo de hoje, no versículo 11, a afirmação de Pedro. Em outras palavras, ele estava dizendo: como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele diz isso no capítulo 1, que o pastor Júnior já estudou, verso 14, exatamente isso. Pedro está apenas reforçando, dizendo: olha, vocês tenham cuidado. Logo no início, no capítulo 1, verso 14, que nós já estudamos, ele já havia feito semelhante afirmação: como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa vida, na vossa ignorância. A palavra de Deus nos diz lá em Atos 17:30, Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado. Não perca o próximo programa nessa terça-feira, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã.